Capítulo 4 A Guerra Epígrafe 1 Numa época de inovação, tudo que não é novo é pernicioso. A arte militar da monarquia não nos serve mais, pois somos homens diferentes e temos inimigos diferentes. O poder e as conquistas dos povos, o esplendor de sua política e de suas guerras, sempre dependeram de um único princípio e de uma única instituição poderosa. Nossa nação já tem um caráter nacional próprio. Seu sistema militar deve ser diferente do de seus inimigos. Muito bem. Então, se a nação francesa é terrível devido ao nosso ardor e capacidade, e se nossos inimigos são desastrados, lentos e frios, então nosso sistema militar deve ser impetuoso. Saint-Just, 10 de outubro de 1793. Epígrafe 2. Não é verdade que a guerra seja determinada por princípio divino. Não é verdade que a terra tenha sede de sangue. O próprio Deus amaldiçoa a guerra, como fazem também os homens que a empreendem e que a suportam em secreto horror. Alfred de Vigny, Servitude dos Grandes Militares. Parte 1. De 1792 a 1815, houve guerra quase ininterrupta na Europa, em combinação ou simultaneamente com outras guerras fora do continente, nas Antilhas, Levante e Índia na década de 1790 e princípios de 1800. Algumas operações navais depois de em várias partes e nos Estados Unidos em 1812 e 1814. As consequências da vitória ou da derrota nessas guerras foram consideráveis, pois elas transformaram o mapa do mundo. Precisamos, portanto, considerá-las primeiro. Mas teremos também que considerar um problema menos tangível. Quais foram as consequências do processo bélico efetivo, da mobilização e das operações militares, das medidas políticas e economias resultantes delas? Dois tipos muito diferentes de beligerantes confrontaram-se durante aqueles 20 anos, os poderes e os sistemas. A França como Estado, com seus interesses e aspirações, enfrentou ou aliou-se a outros estados do mesmo tipo, mas por outro lado, a França como revolução inspirava os outros povos do mundo a derrubarem a tirania e abraçarem a liberdade, sofrendo em consequência a oposição das forças conservadoras e reacionárias. Sem dúvida, depois dos primeiros anos apocalípticos da Guerra Revolucionária, a diferença entre estas duas linhas de conflito diminuiu. Ao final do reinado de Napoleão, o elemento conquista e exploração imperial prevalecia sobre o elemento libertação, sempre que as tropas francesas derrotavam, ocupavam ou anexavam algum país, e assim a guerra internacional ficava muito menos mesclada com a guerra civil internacional, e, em cada caso, doméstica. Por outro lado, os poderes contra-revolucionários estavam resignados à irreversibilidade de muitas conquistas da Revolução na França e, consequentemente, prontos a negociar a paz dentro de certas condições, sem se colocar como a luz entre a escuridão, mas considerando o interlocutor como um poder normalmente estabelecido. Eles estavam até mesmo, algumas semanas após a primeira derrota de Napoleão, dispostos a readmitir a França como um participante igual no tradicional jogo de aliança, contra-aliança, blefe, ameaça e guerra em que a diplomacia regulava as relações entre os grandes estados. Não obstante, a natureza binária das guerras como conflito, tanto entre estados como entre sistemas sociais, permaneceu. Socialmente falando, os beligerantes estavam muito desigualmente divididos, excetuando-se a própria França. Havia somente um estado importante cujas origens e simpatias revolucionárias para com a Declaração dos Direitos do Homem poderiam dar-lhe uma inclinação ideológica para o lado francês, os Estados Unidos da América. De fato, os Estados Unidos penderam para o lado francês e, em pelo menos uma ocasião, 1812 a 14, fizeram uma guerra, se não em aliança com a França, pelo menos contra o inimigo comum, os britânicos. Entretanto, os Estados Unidos permaneceram na maioria das vezes neutros em seu conflito com os britânicos, não exige qualquer explicação ideológica. No resto, os aliados ideológicos da França eram partidos e correntes de opinião dentro de outros estados e não poderes estatais. De uma maneira bastante ampla, praticamente toda pessoa instruída, esclarecida e de talento simpatizava com a Revolução, pelo menos até a ditadura jacobina, e muitas vezes bem depois dela.
Beethoven só revogou a dedicatória da Sinfonia Heróica a Napoleão depois que ele se tornou imperador. A lista dos gênios e talentos europeus que inicialmente apoiavam a Revolução pode ser comparada com a simpatia semelhante e quase universal pela República Espanhola na década de 1930. Na Grã-Bretanha, esta lista incluía os poetas Wordsworth Blake Colibri, Robert Burns Sophie, os cientistas, o químico Joseph Priestley e vários membros da distinta Sociedade Lunar de Birmingham, tecnólogos e industriais como Wilson, o Capitão de Ferro e o engenheiro Thomas Telford, e ainda intelectuais membros do Partido Whig e dissidentes em geral. Na Alemanha, incluiu os filósofos Kant, Herder, Fichte, Schelling e Hegel, os poetas Schiller, Hölderlin, Wieland e o idoso Klopstock, além do músico Beethoven na Suíça, o educador Pestalozzi, o psicólogo Lavater e o pintor Fuseli, na Itália. Praticamente todas as pessoas de opiniões anticlericais. Entretanto, embora a Revolução se sentisse cativada por este apoio intelectual e por tão honrados e eminentes simpatizantes estrangeiros, e por aqueles que acreditavam estarem a favor de seus princípios, a ponto de conceder-lhes a cidadania francesa honorária, nem Beethoven ou Robert Burns tinham em si mesmo muita importância político-militar. Um sério sentimento político pró-França ou filo-jacobino existia em geral em certas áreas contíguas da França, onde as condições sociais eram semelhantes ou os contatos culturais permanentes, como os Países Baixos, a Renânia, a Suíça e Savoia, na Itália e, por razões um tanto diferentes, na Irlanda e na Polônia. Na Grã-Bretanha, o jacobinismo teria sido indubitavelmente um fenômeno de importância política maior, até mesmo depois do terror, se não tivesse se chocado com o tradicional preconceito antifrancês do nacionalismo popular inglês, composto igualmente do robusto desprezo pelos famintos continentais. Todos os franceses nas charges populares da época eram magros como palitos de fósforo, e da hostilidade ao que, afinal das contas, era o inimigo hereditário da Inglaterra, embora também aliado hereditário da Escócia. O jacobinismo britânico foi único por ser primordialmente um fenômeno de artesãos ou da classe operária, pelo menos depois que tinha passado o primeiro entusiasmo geral. As sociedades correspondentes podem reivindicar o fato de serem as primeiras organizações políticas independentes da classe trabalhadora, mas a classe trabalhadora encontrou uma voz de força sem paralelo nos Direitos do Homem de Tom Paine, que talvez tenha vendido 1 milhão de cópias, e algum apoio político de interesse ligado ao Partido Whig, imunes de perseguições devido à sua riqueza e posição social, e que estavam prontos a defender as tradições britânicas da liberdade civil e o desejo de uma paz negociada com a França. Não obstante, a verdadeira fraqueza do jacobinismo britânico é indicada pelo fato de que a própria esquadra, que se amotinou em Spithead, no estágio crucial da guerra, 1797, clamou por permissão para lutar contra os franceses assim que viu satisfeitas suas exigências econômicas. Na Península Ibérica, os domínios dos Habsburgos, na Alemanha Central e Oriental, na Escandinávia, nos Balcãs e na Rússia, o filo-jacobinismo era uma força insignificante. Atraía alguns jovens ardentes, alguns intelectuais iluministas e mais uns poucos que, como Inácio Martinovics na Hungria ou Rigas na Grécia, ocupam os lugares de honra de precursores da história da luta de seus países pela libertação nacional ou social, mas a ausência de qualquer apoio de vulto para suas opiniões entre as classes média e alta, para não mencionarmos seu isolamento do fanático campesinato analfabeto, fez com que o jacobinismo fosse facilmente suprimível, mesmo quando, como na Áustria, atreveu-se a uma conspiração. Teria que se passar por uma geração até que a forte e militante tradição liberal espanhola emergisse das poucas e diminutas conspirações estudantis ou dos emissários jacobinos de 1792 a 95. A verdade é que, na maior parte, o jacobinismo no exterior exerceu um apelo ideológico direto sobre as classes instruídas e média e, portanto, uma força política dependia da capacidade ou vontade que essas classes tinham de usá-lo. A França era de há muito o principal poder estrangeiro em quem os poloneses esperavam encontrar apoio contra a cobiça conjunta dos prussianos, russos e austríacos, que já tinham anexado várias áreas do país e logo viriam a dividi-lo inteiramente entre si.
A França também fornecia um modelo do único tipo de profunda reforma interna que, na opinião de todos os poloneses pensantes, podia dar ao país condições de resistir aos seus açougueiros. Logo, não é muito surpreendente que a Constituição da Reforma de 1791 tenha sido influenciada profundamente e conscientemente pela Revolução Francesa. Foi a primeira das modernas constituições a mostrar essa influência, mas na Polônia, a pequena e alta nobreza reformadoras tinham as mãos livres. Na Hungria, onde o conflito endêmico entre Viana e os autonomistas locais fornecia um incentivo análogo para que os cavaleiros do interior se interessassem por teorias de resistência, o Condado de Gomorra exigia a abolição da censura por ser contrária ao contrato social de Rousseau. Isso não acontecia. Consequentemente, o jacobinismo era mais fraco e menos eficaz. Por outro lado, na Irlanda, o descontentamento agrário nacional deu ao jacobinismo uma força política muito além do apoio efetivo de que desfrutava a ideologia maçônica e livre-pensadora dos líderes dos Irlandeses Unidos. Eram rezadas missas pela vitória dos ímpios franceses, num país eminentemente católico, e os irlandeses estavam preparados para saudar a invasão de seu país pelas forças francesas, não porque simpatizassem com Robespierre, mas porque odiavam os ingleses e buscavam aliados contra eles. Na Espanha, por sua vez, onde tanto o catolicismo quanto a pobreza eram proeminentes, o jacobinismo fracassou em obter um ponto de apoio pela razão oposta. Nenhum estrangeiro oprimia os espanhóis, e os únicos capazes de fazê-lo eram os franceses. Nem a Polônia nem a Irlanda eram exemplos típicos do filo-jacobinismo, pois o verdadeiro programa da Revolução pouco lhes atraía. O programa só era atraente em países com problemas políticos e sociais semelhantes aos da França. Estes se enquadravam em dois grupos: estados em que o jacobinismo nativo tinha uma razoável chance de lutar pelo poder político e estados em que somente a conquista francesa poderia fazê-los avançar. Os Países Baixos, partes da Suíça e possivelmente um ou dois estados italianos pertenciam ao primeiro grupo. Já a maior parte da Alemanha Ocidental e da Itália pertenciam ao segundo. A Bélgica, a Holanda Austríaca, já estava rebelada em 1789. Frequentemente se esquece de que Camille Desmoulins chamou seu jornal de Les Évolutions de la France et Bourbon. O grupo pró-francês dos revolucionários, os democratas von Kietz, era sem dúvida o mais fraco que os conservadores estatistas, mas era suficientemente forte para produzir um autêntico apoio revolucionário para as conquistas francesas de seu país, que lhes favoreceram. Nas Províncias Unidas, os patriotas, buscando uma aliança com a França, eram poderosos o bastante para considerar a hipótese de uma revolução, embora tivessem dúvidas se ela poderia ser bem sucedida sem auxílio externo. Eles representavam a classe média inferior, e outros se levantavam contra as oligarquias dominantes dos grandes mercados aristocratas. Na Suíça, o elemento esquerdista em certos cantões protestantes fora sempre forte e a atração da França sempre poderosa. Aqui também a conquista francesa suplementou e não criou as forças revolucionárias locais. Na Alemanha Ocidental e na Itália isso não aconteceu. A invasão francesa foi saudada pelos jacobinos alemães, notadamente em Mainz e no sudoeste, mas ninguém poderia dizer que eles estivessem razoavelmente próximos de, por si mesmos, poderem ao menos causar grandes problemas a seus governos. Na Itália, o predomínio do iluminismo e da maçonaria tornou a revolução imensamente popular entre os cidadãos instruídos, mas o jacobinismo local era provavelmente poderoso apenas no reino de Nápoles, onde praticamente arrebatou toda a classe média esclarecida, e é anticlerical. E uma parte da pequena nobreza estava bem organizado nas lojas maçônicas e sociedades secretas que vicejam tão bem no clima do sul da Itália. Mas mesmo aí, ressentia-se do completo fracasso um estabelecimento contato com as massas socialmente revolucionárias. Uma república napolitana foi facilmente proclamada quando chegaram as notícias do avanço francês, mas foi igualmente derrubada com facilidade por uma revolução social de direita, sob os estandartes do Papa e do Rei, porque os camponeses de Lazzaroni napolitanos definiam o jacobinismo com certa justiça como um homem que tem carruagem.
Em termos amplos, portanto, o valor militar do filojacobinismo estrangeiro foi principalmente o de um auxílio para a conquista francesa e uma fonte de administradores politicamente confiáveis para os territórios conquistados, e, de fato, a tendência era de que as áreas com uma força jacobina local se transformassem em repúblicas satélites e, depois, quando conveniente, fossem anexadas à França. A Bélgica foi anexada em 1795. A Holanda transformou-se em República Batava no mesmo ano e, eventualmente, em reinado da família dos Bonaparte. A margem esquerda do Reno foi anexada e, no governo de Napoleão, os estados satélites, como o Grão-Ducado de Berg, atualmente a área de Ruhr, e o Reino de Westfália, e a anexação direta estenderam-se mais ainda para o noroeste da Alemanha. A Suíça transformou-se na República Helvética em 1789 e foi posteriormente anexada na Itália e ergueu-se um cordão de repúblicas: a Cisplatina, a Liguriana, a Romana, a Partenopeana, que finalmente se transformaram parcialmente em territórios franceses, mas predominantemente em estados satélites, o Reino da Itália e o Reino de Nápoles. O jacobinismo estrangeiro tinha alguma importância militar, e os jacobinos estrangeiros estavam dentro da França desempenharam um papel significativo na formação da estratégia republicana, como notadamente o grupo Salicetti, que, por acaso, não foi pouco responsável pela ascensão do italiano Napoleão Bonaparte dentro do exército francês e por seus sucessos posteriores na Itália, mas poucos diriam que ele ou eles foram decisivos. Apenas um movimento estrangeiro pró-francês poderia ter sido decisivo se tivesse explorado eficazmente: o irlandês. Uma combinação de Revolução Irlandesa com a invasão francesa, particularmente em 1797 e 98, quando a Grã-Bretanha era temporariamente o único beligerante que restava contra a França, bem poderia ter forçado a Grã-Bretanha a estabelecer a paz. Mas os problemas técnicos de uma invasão por uma faixa de mar tão larga eram difíceis, os esforços franceses para executá-la, hesitantes e mal concebidos, e o levante irlandês de 1798, embora desfrutasse de maciço apoio popular, foi mal organizado e facilmente suprimido. Especular sobre as possibilidades teóricas de operações franco-irlandesas é, portanto, inútil. Mas, se os franceses contavam com o apoio das forças revolucionárias no exterior, os antifranceses também o desfrutavam, pois não se pode negar aos espontâneos movimentos de resistência popular contra a conquista francesa um componente socio-revolucionário, mesmo quando os camponeses que se desencadeavam o expressassem em termos de um militante conservadorismo baseado na igreja e no rei. É significativo que a tática militar em que nosso século se tornou mais plenamente identificada com a guerra revolucionária, a guerrilha, fosse entre 1792 e 1815 um recurso quase exclusivo do lado antifrancês. Na própria França, a Vendéia e os Chouans da Bretanha sustentaram com interrupções uma guerra de guerrilhas monarquistas de 1793 a 1808. No entanto, no exterior, os bandoleiros do sul da Itália foram provavelmente, em 1798 e 99, os pioneiros das ações antifrancesas de guerrilha popular. Os tiroleses, sob a liderança do coletor de impostos Andreas Hofer, em 1809, mas sobretudo os espanhóis, a partir de 1808, e até certo ponto os russos, em 1712 e 1813, praticaram-na com considerável sucesso. Paradoxalmente, a importância militar desta tática revolucionária para os antifranceses foi quase certamente maior do que a importância militar do jacobinismo estrangeiro para os franceses. Nenhuma área fora das fronteiras da própria França manteve um governo jacobino por um momento sequer após a derrota ou retirada das tropas francesas. Mas o Tirol, a Espanha e, até certo ponto, o sul da Itália apresentaram um problema militar mais sério do que antes para os franceses, após a derrota de seus exércitos e governadores. A razão é óbvia. Nessas áreas, os movimentos contra a conquista francesa eram movimentos camponeses, onde o nacionalismo antifrancês não se baseou nos camponeses, sua importância militar foi desprezível. O patriotismo retrospectivo criou uma guerra de libertação alemã em 1813 e 1814. Mas podemos seguramente dizer que, na medida em que se supõe que isso se baseou numa resistência popular aos franceses, é pura ficção. Na Espanha, o povo manteve a resistência aos franceses depois que os exércitos fracassaram,
Na Alemanha, os exércitos ortodoxos os derrotaram de uma maneira totalmente ortodoxa. Socialmente falando, portanto, não há grande distorção se falarmos da guerra como uma guerra da França e de seus territórios vizinhos contra o resto. Em termos de relação de poder ultrapassada, o alinhamento era mais complexo. Aqui, o conflito fundamental que dominara as relações internacionais europeias durante quase um século era entre a França e a Grã-Bretanha. Do ponto de vista dos britânicos, era um conflito quase que totalmente econômico. Eles desejavam eliminar seu principal competidor para alcançar o total predomínio comercial nos mercados europeus e o controle total dos mercados coloniais e ultramarinos, que por sua vez implicava o controle dos mares. De fato, eles alcançaram não muito menos que isso como resultado das guerras. Na Europa, este objetivo não implicava ambições territoriais, exceto pelo controle de certos pontos de importância marítima, ou a segurança de que estes não cairiam em mãos do Estado suficientemente fortes para oferecerem perigo. Quanto ao resto, a Grã-Bretanha se contentava com qualquer solução continental que mantivesse qualquer rival em potencial em xeque por outros estados. Além mar, isto implicava a total destruição dos impérios coloniais, de outros povos e consideráveis anexações para os britânicos. Esta política era em si mesma suficiente para fornecer aos franceses alguns aliados em potencial, pois todos os estados coloniais, comerciais e marítimos viam-na com apreensão e hostilidade. Na verdade, sua postura normal era de neutralidade, pois os benefícios de se comerciar livremente em tempos de guerra são consideráveis, mas a tendência britânica de encarar bem realisticamente a neutralidade do transporte marítimo como uma força a favor dos franceses e não deles, levou-os de vez por outra ao conflito, até que a política francesa de bloqueio depois de 1806 empurrou-os para a direção oposta. A maioria das potências marítimas era fraca demais ou, se europeia, demasiadamente isolada para causar aos britânicos muitos problemas. Mas a Guerra Anglo-Americana, de 1812 a 14, foi o resultado desse conflito. A hostilidade francesa à Grã-Bretanha era um pouco mais complexa, mas a sua corrente, que, como os britânicos, exigia uma vitória total, foi grandemente fortalecida pela Revolução, o que trouxe ao poder uma burguesia francesa cujos apetites eram, a seu modo, tão ilimitados quanto os dos britânicos. No mínimo, a vitória sobre os britânicos exigia a destruição do comércio britânico, do qual se acreditava corretamente que a Grã-Bretanha dependia, e uma salvaguarda contra a futura recuperação britânica, sua permanente destruição. O paralelo entre o conflito franco-britânico e o romano-cartaginês estava na mente dos franceses, cuja percepção política era em grande parte clássica. De uma maneira mais ambiciosa, a burguesia francesa podia esperar compensar a evidente superioridade econômica britânica somente através de seus próprios recursos políticos e militares, por exemplo, criando para si mesma um vasto mercado cativo do qual seus rivais fossem excluídos. Ambas essas considerações emprestavam ao conflito franco-britânico uma persistente e obstinação diferentes das de quaisquer outros. Nenhum dos lados estava realmente, coisa rara naqueles dias, embora comum nos dias de hoje, preparado para se satisfazer com menos do que a vitória total. O único breve período de paz entre os dois, entre 1802 e 1803, chegou a um fim pela relutância de ambos em mantê-lo. Isto foi tanto mais notável porque a situação puramente militar impunha uma paralisação. Ficou claro a partir dos últimos anos da década de 1790 que os britânicos não podiam efetivamente chegar até o continente e que os franceses não podiam efetivamente sair dele. As outras potências antifrancesas estavam engajadas em uma espécie menos assassina de luta. Todas elas esperavam derrubar a Revolução Francesa, embora não à custa de suas próprias ambições políticas, mas depois de 1792 a 95 isso se tornou claramente impraticável. A Áustria, cujos laços familiares com os Bourbon foram reforçados pela ameaça francesa direta às suas possessões e áreas de influência na Itália e a sua posição de liderança na Alemanha, era o país mais consistentemente antifrancês e tomou parte em todas as principais coalições contra a França. A Rússia foi intermitentemente antifrancesa, passando a guerra somente em 1795 a 800, em 1805 a 7. Em 1812, a Prússia aquinava-se
dividida entre uma simpatia a favor do lado contra-revolucionário, uma desconfiança em relação à Áustria e suas próprias ambições da Polônia e da Alemanha, que se beneficiavam da iniciativa francesa, de forma que entrou em guerra contra a França apenas ocasionalmente e de uma maneira semi-independente em 1792 a 95 e em 1806 a 7, quando foi pulverizada, e em 1813. A política do resto dos estados que, de tempos em tempos, entravam em coalizões antifrancesas mostra flutuações comparáveis. Eles eram contra a revolução, mas, sendo a política o que é, tinham também outros problemas a resolver, e nada em seus interesses estatais impunha uma permanente e resoluta hostilidade à França, especialmente a uma França vitoriosa que determinava as periódicas redistribuições do território europeu. Estes permanentes interesses e ambições diplomáticas dos estados europeus também deram aos franceses um número de aliados em potencial, pois em todo o sistema permanente de estados, em tensão e rivalidade uns contra os outros, a inimizade de A implica a simpatia dos anti-A. Destes, os de maior confiança eram os príncipes germânicos, de menor importância, cujos interesses eram de há muito, normalmente em aliança com a França, enfraquecer o poder do imperador. Sobre os principais, ou que sofriam com o crescimento do poder prussiano, os estados do sudoeste alemão, Baden, Württemberg, Bavária, que se transformaram no núcleo de confederação napoleônico do reino, em 1806, e o velho rival e vítima da Prússia, a Saxônica, eram os mais importantes. A Saxônia, de fato, foi o último e mais leal aliado de Napoleão, um fato também parcialmente explicável por seus interesses econômicos, pois na qualidade de um centro manufatureiro desenvolvido, ela se beneficiava do sistema continental napoleônico. Ainda assim, mesmo levando em conta as divisões do lado antifrancês e o potencial de aliados que os franceses poderiam atrair, no papel as coalizões antifrancesas eram invariavelmente muito mais fortes que as francesas, pelo menos no início. Contudo, a história militar da França é uma história de quase ininterrupta e sufocante vitória francesa, após a combinação inicial de ataques estrangeiros e, contra a Revolução Doméstica, ter sido derrotada em 1793 e 94. Houve só um curto período, antes do fim, em que os exércitos franceses ficaram seriamente na defensiva, em 1799, quando a segunda coalizão mobilizou o formidável exército russo sob o comando de Suvorov para suas primeiras operações na Europa Ocidental. Para todos os fins práticos, a lista de campanhas e batalhas terrestres entre 1794 e 1812 é uma lista de triunfos francês praticamente ininterrupto. A razão está na revolução ocorrida na França. Sua radiação política no exterior não foi, como vimos, decisiva. No máximo, poderíamos dizer que ela evitou que as populações dos estados reacionários resistissem aos franceses, que lhes trouxeram liberdade, mas, na verdade, a estratégia tática militar dos estados ortodoxos do século XVIII não esperavam nem desejavam a participação civil nas guerras. Frederico o Grande disse com firmeza a seus leais berlinenses que se ofereceram para lutar contra os russos, para deixar a guerra aos profissionais e a quem ela pertencia. Mas isto transformou a ação bélica dos franceses e o fez incomensuravelmente superiores aos exércitos do velho regime. Tecnicamente, os velhos exércitos eram melhor treinados e disciplinados, e onde estas qualidades eram decisivas, como na guerra naval, os franceses foram sensivelmente inferiores. Eles eram bons corsários e rápidos incursores, mas não podiam compensar a falta de um número suficiente de marujos treinados e, sobretudo, de oficiais navais competentes, classe que havia sido dizimada pela Revolução, pois constituía-se amplamente de elementos provenientes da pequena nobreza normanda e bretã, e que não podia ser rapidamente improvisada. Em 6 grandes e 8 pequenas batalhas navais entre os britânicos e os franceses, as baixas francesas foram cerca de 10 vezes maiores que as dos ingleses. Mas no que tange à organização improvisada, mobilidade, flexibilidade e, acima de tudo, pura coragem ofensiva e moral de luta, os franceses não tinham rivais. Essas vantagens não dependiam do gênio militar de ninguém, pois o saldo militar dos franceses, antes que Napoleão tomasse o poder, era bastante impressionante, e a qualidade média do generalato francês não era excepcional, mas isto deve ter, em parte, dependido do rejuvenescimento dos quadros militares franceses dentro e fora do país, o que é uma das principais consequências de qualquer revolução. Em 1806,
De 142 generais do poderoso exército prussiano, 79 tinham mais de 60 anos de idade, bem como um quarto de todos os comandantes de regimento. Mas, em 1806, Napoleão, que chegou a general aos 24 anos, Murat, que comandou uma brigada aos 26, Ney, que o fez aos 27, e Davout estavam todos entre 26 e 37 anos. Isso é a parte 1. Capítulo 4, parte 2. A relativa monotonia do sucesso francês torna desnecessário discutir as operações militares de guerra terrestre com grandes detalhes. Em 1793 a 94, os franceses preservaram a Revolução. Em 1794 a 95, ocuparam os Países Baixos, a Renânia, partes da Espanha, Suíça e Savoia e Ligúria. Em 1796, a celebrada campanha italiana de Napoleão deu-lhes toda a Itália e quebrou a primeira coalizão contra a França. A expedição de Napoleão a Malta, Egito e Síria, entre 1797 e 99, foi isolada de sua base pelo poderio naval britânico e, em sua ausência, a segunda coalizão expulsou os franceses da Itália e atirou-os de volta à Alemanha. A derrota dos exércitos aliados na Suíça, Batalha de Zurique, 1799, salvou a França da invasão, e logo depois do retorno de Napoleão e de sua tomada do poder, os franceses estavam novamente na ofensiva. Em 1801, tinham imposto a paz ao restante dos aliados continentais, e em 1802, até mesmo aos britânicos. Daí em diante, a supremacia francesa nas regiões conquistadas ou controladas em 1794 a 98 permaneceu inquestionável. Uma nova tentativa de desencadear a guerra contra eles, em 1805 a 1807, simplesmente estendeu a influência francesa à fronteira russa. A Áustria foi derrotada em 1805, na Batalha de Austerlitz, na Morávia, e a paz lhe foi imposta. A Prússia, que declarou guerra tarde e separadamente, foi destruída nas batalhas de Jena e Auerstedt em 1806 e desmembrada. A Rússia, embora derrotada em Austerlitz, espancada em Eylau em 1807 e derrotada novamente em Friedland em 1807, permaneceu intacta como potência militar. O Tratado de Tilsit, em 1807, tratava-a com justificável respeito, embora estabelecendo a hegemonia francesa sobre o resto do continente, à exceção da Escandinávia e dos Balcãs turcos. Uma tentativa austríaca de obter a liberdade foi derrotada nas batalhas de Asper-Essling e Wagram. Entretanto, a revolta dos espanhóis em 1808, contra a imposição do irmão do Napoleão, José, como seu rei, abriu um campo de operações para os britânicos e manteve uma constante atividade militar na península, não afetada pelas retiradas e derrotas periódicas dos britânicos, por exemplo, em 1809 e 1810. No mar, entretanto, os franceses estavam por esta época completamente derrotados. Após a Batalha de Trafalgar em 1805, qualquer chance não apenas de invadir a Grã-Bretanha pelo Canal de Mancha, como também de manter contatos ultramarinos, desapareceu. O único modo que parecia haver para derrotar a Grã-Bretanha era a pressão econômica, e isso Napoleão tentou exercer eficazmente através do sistema continental de 1806. As dificuldades de impor este bloqueio de maneira eficiente minaram a estabilidade do Tratado de Tilsit e levaram ao rompimento com a Rússia, que foi o ponto decisivo da sorte de Napoleão. A Rússia foi invadida e Moscou ocupada. Se o czar tivesse feito a paz, como a maioria dos inimigos de Napoleão tinham feito sob circunstâncias semelhantes, o jogo teria terminado. Mas o czar não estabeleceu a paz, e Napoleão se viu diante da opção entre uma guerra interminável, sem perspectiva clara de vitória, ou a retirada. Ambas eram igualmente desastrosas. Os métodos do exército francês, como vimos, implicavam rápidas campanhas em áreas suficientemente ricas e densamente povoadas para que ele pudesse retirar sua manutenção de terra. Mas o que funcionou na Lombardia e na Renânia, onde estes processos tinham sido desenvolvidos pela primeira vez e ainda era viável na Europa Central, fracassou totalmente nos amplos, pobres e vazios espaços da Polônia e da Rússia.
Napoleão foi derrotado não tanto pelo inverno russo, quanto por seu fracasso em manter o grande exército com o suprimento adequado. A retirada de Moscou destruiu o exército. De 610 mil homens que tinham, num ou noutro momento, atravessando a fronteira russa, 100 mil retornaram aproximadamente. Nessas circunstâncias, a coalizão final contra os franceses foi formada não só por seus velhos inimigos e vítimas, mas também por todos os que se sentiam ansiosos por estar do lado que a esta altura aparecia claramente como vencedor. Só o rei da Saxônia abandonou sua adesão à França tarde demais. Um novo exército francês, largamente maturo, foi derrotado em Leipzig em 1813 e os aliados avançaram inexoravelmente sobre a França, a despeito das brilhantes manobras de Napoleão, enquanto os britânicos avançavam sobre ela a partir da península. Paris foi ocupada e o imperador renunciou a 6 de abril de 1814. Ele tentou restaurar seu poder em 1815, mas a Batalha de Waterloo, em junho de 1815, o liquidou. Parte 3. No decorrer dessas décadas de guerra, as fronteiras políticas da Europa foram redesenhadas várias vezes. Precisamos aqui considerar somente aquelas mudanças que, de uma maneira ou de outra, foram bastante permanentes para sobreviver à derrota de Napoleão. A mais importante delas foi uma racionalização geral do mapa político europeu, especialmente na Alemanha e na Itália. Em termos de geografia política, a Revolução Francesa se pôs à Idade Média. O típico Estado moderno, que estivera se desenvolvendo por anos, por vários séculos, é uma área ininterrupta e territorialmente coerente, com fronteiras claramente definidas, governada por uma só autoridade soberana e de acordo com um só sistema fundamental de administração e de leis. Desde a Revolução Francesa, tem-se entendido que o Estado moderno deva representar também uma só nação ou grupo linguístico, mas naquela época um Estado territorial soberano não implicava isto. O típico Estado feudal europeu, embora pudesse às vezes parecer com esse modelo, como por exemplo na Inglaterra medieval, não requeria essas condições. Ele era padronizado muito mais com base na propriedade. Exatamente como a expressão "as propriedades do Duque de Bedford" não implica que elas devessem constituir um único bloco, nem serem todas diretamente administradas por seu dono, ou mantidas sob os mesmos arrendamentos ou termos, nem que os subarrendamentos devessem estar excluídos. O Estado feudal da Europa Ocidental também não excluía uma complexidade que pareceria totalmente intolerável hoje em dia. Em 1789, estas complexidades já eram sentidas como problemáticas. Enclaves estrangeiros achavam-se profundamente enraizados em alguns territórios de certos estados, como a cidade papal de Avignon, na França. Territórios contidos em um estado encontravam-se também, por razões históricas, dependente de outro senhor que a esta altura fazia parte de outro estado e, portanto, em termos modernos, achavam-se sob dupla jurisdição. Fronteiras, sob a forma de barreiras alfandegárias, separavam diferentes províncias do mesmo estado. O império do Sagrado Imperador Romano compreendia seus principados particulares, acumulados durante os séculos e jamais adequadamente padronizados ou unificados. O chefe da casa dos Habsburgo nem mesmo tinha um simples título para descrever seu domínio sobre todos os seus territórios até 1804, e a autoridade imperial sobre uma variedade de territórios que iam desde grandes potências por si mesmas, como o Reino da Prússia, ele próprio não totalmente unificado como tal, até 1807, passando por principados de todos os tamanhos, até repúblicas de cidades-estados independentes e cavaleiros imperiais livres, cujas propriedades, frequentemente apenas alguns acres de terra, não tinham senhores mais altos. Cada uma dessas áreas, por sua vez, se bastante grande, demonstrava a mesma falta de unidade territorial e de padronização, dependendo dos caprichos de uma longa história de aquisições fragmentárias, divisões e reunificações da herança da família, o complexo de considerações econômicas, administrativas, ideológicas e de poder que tendem a impor um tamanho mínimo de território e população à moderna unidade de governo,
e que nos fazem sentir vagamente desconcertados ao pensarmos, digamos, na filiação de Liechtenstein à ONU, ainda não se aplicavam de modo algum. Consequentemente, em especial na Alemanha e na Itália, abundavam os estados pequenos e anões. A Revolução e as consequentes guerras aboliram muitas dessas relíquias, em parte devido ao zelo revolucionário pela padronização e unificação territorial, e em parte pela exposição dos estados pequenos e fracos, repetidas vezes e por um período excepcionalmente longo, à gula de seus vizinhos maiores, sobreviventes formais de uma era anterior, tais como o Sagrado Império Romano e a maioria das cidades-estados e cidades-impérios, desapareceram. O Império morreu em 1806, as antigas repúblicas de Genova e Veneza desapareceram em 1797 e, ao final da guerra, as cidades alemãs livres tinham sido reduzidas a 4. Um outro típico sobrevivente medieval, o Estado eclesiástico independente, foi-se da mesma maneira como os principados episcopais de Colônia, Mainz, Treves, Salzburgo e o resto, somente os estados papais da Itália Central sobreviveram até 1870. A anexação, os tratados de paz e os congressos com que a França tentou sistematicamente reorganizar o mapa político alemão em 1797 e 1803 reduziram os 234 territórios do Sagrado Império Romano, não contando os cavaleiros imperiais livres e seus semelhantes, a 40. Na Itália, onde gerações de feroz belicismo já tinham simplificado a estrutura política, estados anões existiam apenas nos confins da Itália, no litoral e central, as mudanças foram menos drásticas, visto que a maioria dessas mudanças beneficiou estados monárquicos. A derrota de Napoleão simplesmente as perpetuou. A Áustria não pensaria em restaurar a República de Veneza, porque obtivera seus territórios através da operação dos exércitos revolucionários franceses, da mesma forma que não pensaria em abandonar Salzburgo, que ela conquistou em 1803, simplesmente porque respeitava a Igreja Católica. Fora da Europa, é claro, as mudanças territoriais das guerras foram consequência da total anexação britânica das colônias de outros povos, assim como dos movimentos de libertação colonial inspirados pela Revolução Francesa, por exemplo em São Domingos, ou que se tornaram possíveis ou impostos pela separação temporária das colônias de suas metrópoles, como na América Espanhola e Portuguesa. O domínio britânico dos mares fez com que a maioria dessas mudanças fossem irreversíveis, tivessem elas ocorrido à custa dos franceses ou, mais frequentemente, dos antifranceses. Igualmente importantes foram as mudanças institucionais introduzidas direta ou indiretamente pela conquista francesa. No auge de seu poderio, 1810, os franceses governavam diretamente, como parte da França, toda a Alemanha, a esquerda do Reno, a Bélgica, a Holanda e o norte da Alemanha na direção leste a Lubeck, a Savoia, a Piemont, a Ligúria e a Itália a oeste dos Apeninos até a fronteira de Nápoles, e as províncias da Ilíria desde Caríntia até a Dalmácia, inclusive. A família francesa e os reinos e ducados satélites cobriam ainda a Espanha, o resto da Polônia, o resto da Renânia, Westfália e uma grande parte da Polônia. Em todos esses territórios, exceto talvez o Grão-Ducado de Varsóvia, as instituições da Revolução Francesa e do Império Napoleônico foram automaticamente aplicadas ou então funcionavam como modelos óbvios para a administração local. O feudalismo foi formalmente abolido, os códigos legais franceses foram aplicados e assim por diante. Estas mudanças provaram ser bem menos reversíveis do que a mudança de fronteiras. Assim, o Código Civil de Napoleão continuou sendo ou tornou-se novamente a base do direito local na Bélgica, na Renânia, mesmo depois da reintegração à Prússia, e na Itália. Uma vez oficialmente abolido, o feudalismo não mais se restabeleceu em parte alguma. Visto que para os adversários inteligentes da França era evidente que tinham sido derrotados pela superioridade de um novo sistema político, ou pelo menos por seu próprio fracasso em adotar reformas semelhantes, as guerras produziram mudanças não só através da conquista francesa, mas através da reação contra ela, em alguns casos, como na Espanha, por ambos os meios. Os colaboradores de Napoleão, os afrancesados de um lado
e, do outro, os líderes liberais da junta antifrancesa de Cádiz imaginavam essencialmente o mesmo tipo de Espanha, modernizada de acordo com os preceitos das reformas revolucionárias francesas, e o que uns deixaram de alcançar, os outros tentaram. Um caso muito mais claro de reforma através da reação, pois os liberais espanhóis foram antes de tudo reformadores e antifranceses apenas por acidente histórico, foi o da Prússia, onde se instituiu uma forma de liberdade camponesa. Organizou-se um exército com elementos do levée en masse e levaram-se a termo reformas educacionais, econômicas e legais inteiramente sob o impacto do colapso do exército e do estado de Frederico em Iena e Auerstädt, e com o propósito esmagadoramente predominante de inverter aquela derrota. De fato, pode-se dizer, com um pouco de exagero, que nenhum estado continental, a oeste da Rússia e da Turquia e ao sul da Escandinávia, emergiu dessas duas décadas de guerra com suas instituições inteiramente inalteradas pela expansão ou imitação da Revolução Francesa. Até mesmo o ultra-reacionário Reino de Nápoles não restabeleceu efetivamente o feudalismo legal depois que foi abolido pelos franceses. Mas as mudanças de fronteiras, leis e instituições governamentais não foram nada comparadas com o terceiro efeito dessas décadas de guerra revolucionária, a profunda transformação da atmosfera política. Quando a Revolução Francesa eclodiu, os governos da Europa encararam-na com relativo sangue frio. O simples fato de que as instituições mudassem repentinamente, ocorressem insurreições, dinastias fossem depostas ou reis assassinados e executados, não era algo que em si chocasse os governantes do século XVIII, que estão acostumados com isso e consideravam essas mudanças em outros países primordialmente do ponto de vista de seu efeito sobre o equilíbrio de poder e sobre suas próprias posições relativas. Os rebeldes que expulsos de Genebra, escreveu Vergennes, o famoso ministro francês das relações exteriores do velho regime, são agentes da Inglaterra, enquanto os insurretos da América mantêm esperanças de uma longa amizade conosco. Minha política em relação a cada um é determinada não por seus sistemas políticos, mas por sua atitude em relação à França. Esta é minha razão de Estado. Mas em 1815 prevaleceu uma atitude totalmente diferente em relação à Revolução, que dominava a política dos estados. Sabia-se agora que a revolução num só país podia ser um fenômeno europeu, que suas doutrinas podiam atravessar as fronteiras e, o que é pior, que seus exércitos podiam fazer explodir os sistemas políticos de um continente. Sabia-se agora que a revolução social era possível, que as nações existiam independente do Estado, os povos independentemente de seus governantes, e até mesmo que os pobres existiam independentemente das classes governantes. A Revolução Francesa, observava de Bonald, em 1796, é um acontecimento único na história. A frase é enganadora, ela foi um acontecimento universal. Nenhum país estava imune a ela. Os soldados franceses, que guerreavam na Andaluzia a Moscou, do Báltico à Síria, sobre uma área mais vasta do que qualquer exército de conquista desde os mongóis, e por certo mais vasta do que qualquer força militar anterior na Europa, exceto os normandos, estenderam a universalidade de sua revolução mais eficazmente do que qualquer outra coisa, e as doutrinas e instituições que levaram consigo, mesmo sob o comando de Napoleão, desde a Espanha até a Ilíria, eram doutrinas universais, como o governo sabiam e como também os próprios povos logo viriam a saber. Um bando de bandoleiros e patriota grego expressou perfeitamente os sentimentos gerais. A meu ver, disse Colocotrones, a Revolução Francesa e os efeitos de Napoleão abriram os olhos do mundo. Antes, as nações não sabiam de nada, e as pessoas pensavam que os reis eram deuses sobre a terra e que tinham que dizer que tudo que eles faziam era bem feito. Devido a esta mudança de agora, é mais difícil dominar o povo. Fim da parte 3. Parte 4.
vimos os efeitos dos 20 e tantos anos de guerra sobre as estruturas políticas da Europa. Mas quais foram as consequências do processo bélico efetivo, das mobilizações e operações militares e das medidas econômicas e políticas que delas resultaram? Paradoxalmente, elas foram maiores, onde menos ligadas ao derramamento de sangue, exceto na própria França, que quase certamente sofreu mais baixas e mais perdas populacionais indiretas do que qualquer outro país. Os homens do período revolucionário e napoleônico tiveram muita sorte de viver entre dois períodos de bárbaro militarismo, o do século XVII e o nosso, que tiveram a capacidade de devastar países de uma maneira realmente fantástica. Nenhuma área afetada pelas guerras de 1792 a 1815, nem mesmo a Península Ibérica, onde as operações foram mais prolongadas do que em qualquer outra parte e a represália e resistência popular fizeram-nas ainda mais selvagens, foi devastada como foram partes da Europa Central e Oriental na Guerra dos 30 Anos e no norte do século XVIII. 17. Ou a Suécia e a Polônia do início do século XVIII. Ou como grandes partes do mundo em guerras e conflagrações civis do século XX. O longo período de melhoria econômica que antecipou a 1789 fez com que a fome e suas companheiras, a peste e a praga, não acrescentassem muito às devastações das batalhas e dos saques, pelo menos até depois de 1811. O principal período de fome ocorreu depois das guerras, em 1816 e 17. As campanhas militares tendiam a ser curtas e impetuosas, e os armamentos usados, de artilharia relativamente leve e móvel, não eram muito destrutivos segundo os padrões modernos. Os cercos não eram comuns. Os incêndios eram provavelmente os maiores perigos para as habitações e os meios de produção, e as pequenas casas ou fazendas eram facilmente reconstruídas. A única destruição material realmente difícil de serem reconstruída, de parar rapidamente em uma economia pré-industrial, é a das florestas, ou plantações de azeitonas e frutas, que levam muitos anos para crescer, e não parece ter havido muita destruição desse tipo na época. Consequentemente, as perdas puramente humanas devidas a estas 2 décadas de guerra não parecem ter sido, pelos padrões modernos, assustadoramente altas, embora, na verdade, nenhum governo tenha tentado avaliá-las e todas as modernas estimativas sejam vagas e não passem de pura conjectura, exceto as que se referem às baixas francesas e a alguns casos especiais. 1 milhão de mortos nas guerras de todo o período seria um índice favorável se comparado às perdas isoladas de qualquer um dos primeiros países beligerantes nos 4 anos e meio da Primeira Guerra Mundial, ou mesmo aos aproximadamente 600 mil mortos da Guerra Civil Americana de 1861 a 65. Até mesmo 2 milhões, para mais de 2 décadas de guerra generalizada, não parecia um índice particularmente assassino, quando nos lembramos da extraordinária capacidade mortífera da fome e da epidemia naqueles tempos. Ainda em 1865, na Espanha, uma epidemia de cólera, segundo estimativas, fez 236.744 vítimas. De fato, nenhum país indica uma desaceleração acentuada do crescimento populacional durante este período, com exceção talvez da França. Para a maioria dos habitantes da Europa, exceto os combatentes, a guerra provavelmente não significou mais do que uma interrupção direta ocasional do cotidiano, se é que chegou a significar isto. As famílias do interior nos romances de Jane Austen seguiam seus afazeres como se a guerra não existisse. Os Mecklenburgers de Fritz Reuter recordam-se da ocupação estrangeira como anedota e não como um drama. O velho Herr Coeglon, lembrando-se da sua infância na Saxônia, uma das rinhas da Europa, cuja situação política geográfica atraía exércitos e batalhas como igualmente apenas a Bélgica e a Lombardia o traziam, só relembrou das poucas semanas em que os exércitos marcharam sobre Dresden, ou ali se aquartelaram.
Reconhecidamente, o número de homens armados envolvidos era muito maior do que tinha sido comum em guerras anteriores, embora não fosse extraordinário. Pelos padrões modernos, até mesmo o recrutamento não implicava a convocação de mais que uma parte dos homens capacitados. O Departamento Francês da Costa do Ouro, durante o reinado de Napoleão, forneceu somente 11 mil homens de seus 350 mil habitantes, ou seja, 3,15%, e, entre 1800 e 1815, não mais que 7% da população da França foi recrutada, contra os 21% durante o período bem mais curto da Primeira Guerra Mundial. Ainda assim, em números absolutos, a quantidade era muito grande. O Leve en Masse de 1793 a 1794 colocou talvez 630 mil homens em armas, de um recrutamento teórico de 770 mil. A força militar de Napoleão durante o período de paz de 1805 era de mais ou menos 400 mil homens, e, no início da campanha contra a Rússia, em 1812, o grande exército se constituía de 700 mil homens, 300 mil dos quais não eram franceses, sem contar as tropas francesas no resto do continente, principalmente na Espanha. As mobilizações permanentes dos adversários da França eram muito menores, ainda que somente devido ao fato de que eles estivessem muito menos continuamente no campo de batalha, com exceção da Grã-Bretanha, ou porque os problemas financeiros e de organização tornavam muitas vezes difícil a mobilização total. Por exemplo, para os austríacos, que em 1813 foram autorizados pelo Tratado de Paz de 1809 a manter um exército de 150 mil homens, mas que mantinham apenas 60 mil realmente preparados para uma campanha. Os britânicos, por outro lado, mantinham um número surpreendentemente alto de homens mobilizados. No seu auge, entre 1813 e 14, com bastante dinheiro empenhado no exército regular de 300 mil homens e mais 140 mil marinheiros e fuzileiros navais, devem ter tido uma carga proporcionalmente mais pesada com suas forças militares do que os franceses. As perdas eram pesadas, embora não excessivamente, novamente segundo os aniquiladores padrões do nosso século. Mas curiosamente, poucas dessas perdas deveram-se realmente ao inimigo. Somente 6% ou 7% dos marinheiros britânicos que morreram entre 1793 e 1815 sucumbiram diante dos franceses. 80% morreram devido a doenças e acidentes. A morte no campo de batalha era um risco pequeno. Somente 2% das baixas de Austerlitz e talvez 8 ou 9% das de Waterloo corresponderam de fato às mortes em combate. Os riscos realmente aterradores da guerra eram a negligência, a sujeira, a má organização, os serviços médicos deficientes e a ignorância em termos higiênicos que massacravam os feridos, os prisioneiros e, em propícias condições climáticas como nos trópicos, praticamente todos. As operações militares propriamente ditas matavam pessoas direta ou indiretamente e destruíam equipamento produtivo, mas, como vimos, nada faziam a ponto de interferir seriamente no curso normal da vida e do desenvolvimento de um país. As exigências econômicas da guerra e a guerra econômica tinham consequências muito maiores. Pelos padrões do século XVIII, as guerras revolucionárias e napoleônicas eram excessivamente caras, e de fato seus custos chegavam a impressionar os contemporâneos, talvez mais do que as perdas humanas que provocavam. Certamente a queda no ônus financeiro da guerra da geração de pós-Waterloo foi muito mais notável do que a queda nas perdas de vidas humanas. Estima-se que enquanto as guerras entre 1821 e 1850 custaram uma média de menos de 10% por ano do valor equivalente entre 1790 e 1820, a média anual de mortes causadas pela guerra permaneceu em um nível um pouco menor do que 25% do período anterior. Como se pagaria este custo? O método tradicional tinha sido uma combinação de inflação monetária, novas emissões para pagar as contas do governo,
empréstimos e um mínimo de tributação especial, pois os impostos criavam descontentamento público e, quando tinham que ser concedidos por parlamentos ou cortes, problemas políticos. Mas as extraordinárias exigências e condições financeiras das guerras transformaram tudo. Em primeiro lugar, elas familiarizaram o mundo com o papel moeda não conversível. No continente, a facilidade com que os pedaços de papel podiam ser impressos para pagar obrigações do governo provou ser irresistível. O papel moeda emitido pelo governo da Revolução Francesa, 1789, foi a princípio simples obrigação do Tesouro Nacional francês com juros de 5%, planejada para prever o produto da venda eventual de terras da Igreja. Em poucos meses, essas obrigações tinham sido transformadas em moeda corrente, e cada crise financeira sucessiva fazia com que fossem impressas em maior quantidade e se desvalorizassem mais vertiginosamente, ajudadas pela crescente falta de confiança do público. Ao eclodir a guerra, as obrigações tinham se desvalorizado em cerca de 40%, e, em junho de 1793, em cerca de 2/3, o regime jacobino manteve-se razoavelmente bem, mas a orgia do descontrole econômico após o Termidor reduziu-as progressivamente até cerca de um tricentésimo de seu valor nominal, até que a banrocada oficial do Estado, em 1797, pôs um ponto final em um episódio monetário que tornou os franceses preconceituosos em relação a qualquer espécie de cédula por mais de 50 anos. Os papéis moedas de outros países tiveram carreiras menos catastróficas, embora por volta de 1810 o papel moeda russo tivesse caído 20% do seu valor nominal. E o austríaco 2 vezes desvalorizado em 1810 e 1815 a 10. Os britânicos evitavam esta forma de financiar a guerra. Estavam bastante familiarizados com as cédulas para não se assustarem com elas. Mas mesmo assim o Banco da Inglaterra não pôde resistir à dupla pressão da vasta demanda governamental, enviada em grande parte ao exterior sob a forma de empréstimos e subsídios, da corrida privada sobre seu ouro em barra e o desgaste especial de um ano de fome. Em 1797, os pagamentos em ouros e clientes particulares foram suspensos, e a cédula não conversível tornou-se a moeda corrente de fato. A nota de 1 libra foi um dos resultados disso. A libra de papel nunca se desvalorizou tão seriamente como as moedas continentais. Sua marca mais baixa foi 71% do seu valor nominal e, por volta de 1817, estava de volta a 98%, mas durou muito mais do que se tinha previsto. Só a partir de 1821 é que os pagamentos em dinheiro foram reiniciados plenamente. A outra alternativa à tributação eram os empréstimos, mas o desconcertante aumento da dívida pública produzido pelos gastos de guerra, surpreendentemente pesados e longos, assustava até mesmo os países mais prósperos, ricos e financeiramente sofisticados. Após 5 anos financiando a guerra essencialmente através de empréstimos, o governo britânico foi forçado a dar um passo espantoso e sem precedentes: pagar o esforço bélico com a tributação direta, introduzido um imposto de renda com este propósito, 1799 a 1816. A crescente riqueza do país tornou isto viável, e o custo da guerra desde então foi essencialmente coberto através da renda corrente. Se uma tributação adequada tivesse sido imposta desde o começo, a dívida nacional não teria subido de 228 milhões de libras em 1793 para 876 milhões de libras em 1816, e a cobrança anual da dívida de 10 milhões de libras em 1792 para 30 milhões em 1815, que foi maior que o gasto total do governo no último ano antes da guerra. As consequências sociais deste endividamento foram muito grandes, pois de fato ele funcionou como um funil, por desviar enormes quantidades dos impostos pagos pela população em geral para os bolsos da pequena classe de ricos portadores de fundos, contra os quais porta-vozes dos pobres e dos pequenos comerciantes e fazendeiros, como William Cobbett, lançaram seus trovões jornalísticos. No exterior, os empréstimos eram levantados principalmente
pelo menos do lado anti-francês, junto ao governo britânico, que há muito seguia uma política de subsídio aos aliados militares. Entre 1794 e 1804, foram emprestados 80 milhões de libras com este fim. Os principais beneficiários diretos eram as casas financeiras internacionais, britânicas ou estrangeiras, que operavam cada vez mais através de Londres, que se tornou o centro internacional das finanças, como a casa de Rothschild e dos Baring, que funcionavam como intermediárias dessas transições. Como Meyer Ambrose Rothschild, o fundador mandou seu filho Nathan de Frankfurt para Londres em 1798. A época de ouro destes financistas internacionais veio depois das guerras, quando finalmente financiaram os maiores empréstimos destinados a ajudar os velhos regimes a se recuperarem da guerra e os novos regimes a se estabilizarem. Mas os alicerces da época em que os Baring e os Rothschild dominaram o mundo financeiro, como ninguém o fizera desde os grandes bancos alemães do século XVI, foram construídos durante as guerras. Entretanto, os aspectos técnicos das finanças em períodos de guerra não menos importantes do que o efeito econômico geral do grande desvio de recursos dos tempos de paz para o uso militar, que uma grande guerra requer. É evidentemente errado considerar o esforço de guerra como totalmente baseado na economia civil ou feito à sua custa. As forças armadas podem até certo ponto mobilizar somente os homens que de outra forma estariam desempregados ou que seriam mesmo não empregáveis dentro dos limites da economia. A indústria da guerra, embora a curto prazo desviando os homens e materiais do mercado civil, pode a longo prazo estimular desenvolvimento que considerações ordinárias de lucro em termos de paz teriam negligenciado. Este foi sabiamente o caso das indústrias de ferro e aço que, como vimos no capítulo 2, não tinham possibilidades de expansão rápida comparáveis à das indústrias têxteis, de algodão, e portanto tradicionalmente confiavam no governo e na guerra para seus estímulos. Durante o século XVIII, escreveu Dionísio Lardner em 1831, a fundição de ferro tornou-se quase que identificada com a fabricação de canhões. Podemos, portanto, considerar parte do desvio de recursos de capital dos usos em tempos de paz como investimento a longo prazo em indústrias de bens de capital e de desenvolvimento técnico. Entre as inovações tecnológicas criadas desta forma pelas guerras napoleônicas e revolucionárias estavam a indústria do açúcar e da beterraba no continente, como um substituto para o açúcar de cana importado das Antilhas e a indústria de alimentos enlatados, que nasceu da busca pela Marinha Britânica de alimentos que pudessem ser indefinidamente conservados a bordo. Não obstante, fazendo-se todas as concessões, uma grande guerra de fato significava um grande desvio de recursos e podia mesmo significar as condições de bloqueio mútuo, uma competição entre os setores econômicos do tempo da guerra e do tempo de paz pelos mesmos escassos recursos. Uma consequência óbvia dessa competição é a inflação, e sabemos que de fato o período da guerra aumentou vertiginosamente o nível dos preços, que durante o século XVIII cresciam vagarosamente, embora em alguns casos este fato tenha sido ocasionado pela desvalorização monetária, em si mesmo de fato implica ou reflete uma certa redistribuição de renda, que tem consequências econômicas. Por exemplo, mais para os homens de negócios e menos para os assalariados, visto que os salários ficam sempre atrás dos preços, e mais para a agricultura, que sabiamente se beneficia com a alta dos preços durante a guerra, e menos para a manufatura. Consequentemente, o fim da demanda de guerra, que libera uma massa de recursos, inclusive de homens, até então empregada pela guerra, para o mercado do tempo de paz, trouxe, como sempre, problemas de reajustamento proporcionalmente mais intensos. Para retomarmos um exemplo, entre 1814 e 18, o poderio do exército britânico foi reduzido em cerca de 150 mil homens, ou mais do que a população de Manchester na época, e o preço do trigo caiu de 108,5 shillings por quarto de peso em 1813 para 64,2 shillings em 1815. De fato, sabemos que o período de reajustamento do pós-guerra foi de dificuldades econômicas anormais em toda a Europa, intensificadas ainda mais pelas desastrosas colheitas de 1816 e 17.
Devemos, entretanto, fazer uma pergunta mais genérica. Até que ponto o desvio de recursos devido à guerra impediu ou desacelerou o desenvolvimento econômico dos diferentes países? Evidentemente, esta pergunta é de particular importância para a França e a Grã-Bretanha, as duas principais potências econômicas e as que carregavam o fardo econômico mais pesado. O fardo francês foi devido não tanto à guerra em seus últimos estágios, pois esta estava planejada em grande parte para se pagar a si mesma à custa dos estrangeiros cujos territórios os exércitos conquistadores saqueavam ou confiscavam, e aos quais impunham o recrutamento de homens, dinheiro e material. Cerca de metade dos impostos italianos foram para os franceses, em 1805 a 12. O fardo provavelmente não era eliminado com isso, mas ficava evidentemente mais leve, tanto em termos monetários como em termos reais, do que se isso não tivesse ocorrido. A verdadeira quebra da economia francesa deveu-se à década da Revolução, da Guerra Civil e do caos que, por exemplo, reduziram o número de transações das manufaturas do Sena Inferior, Rouen, de 71 para 15 milhões entre 1790 e 95, e os números de seus trabalhadores de 246 mil para 86 mil. A isso devemos acrescentar a perda do comércio ultramarino devido ao controle britânico dos mares. O fardo britânico deveu-se ao custo de suportar não só o próprio esforço de guerra do país, mas também, através de seus tradicionais subsídios aos aliados continentais, um pouco do de outros estados. Em termos monetários, os britânicos carregam, sem dúvida, o fardo mais pesado durante a guerra. Custou-lhe entre 3 e 4 vezes mais do que o fardo francês. A resposta à pergunta genérica é mais fácil para a França do que para a Grã-Bretanha, pois há pouca dúvida de que a economia francesa permaneceu relativamente estagnada, e a indústria e o comércio franceses teriam quase que certamente se expandido mais e com maior rapidez se não fossem as guerras e a revolução, embora a economia do país tivesse avançado substancialmente sob o governo de Napoleão. Ela não podia compensar o retrocesso e o ímpeto perdido na década de 1790. Para os britânicos, a resposta é menos óbvia, pois sua expansão foi meteórica, e a única pergunta é se ela teria sido ainda mais rápida não fosse a guerra. A resposta geralmente... Eu não sei. Eu não sei. Enfim, a resposta geralmente aceita hoje é que sim. Para os outros países, a pergunta é de menos importância, onde o desenvolvimento econômico foi lento ou flutuante como na maior parte do Império dos Habsburgo, e onde o impacto quantitativo do esforço de guerra foi relativamente pequeno. Mas não se supunha que mesmo as guerras francamente econômicas dos britânicos nos séculos 17 e 18 impulsionassem o desenvolvimento econômico por si mesmas ou pelo estímulo da economia, mas pela vitória, pela eliminação dos competidores e a captura de novos mercados. Seu custo em quebra de negócios e desvio de recursos era medido comparativamente a seu lucro, expresso na posição relativa dos competidores beligerantes após a guerra. Por esses padrões, é mais do que claro que as guerras de 1793 a 1815 se pagaram, ao custo de uma suave desaceleração de uma expansão econômica que, não obstante, permaneceu gigantesca. A Grã-Bretanha decisivamente eliminou seu mais próximo competidor em potencial e transformou-se na oficina do mundo durante 2 gerações. Em todos os índices comerciais e industriais, a Grã-Bretanha estava agora muito mais à frente de todos os outros estados, com a possível exceção dos Estados Unidos, do que estivera em 1789. Se acreditarmos que a eliminação temporária de seus rivais e o virtual monopólio dos mercados coloniais e marítimos eram uma condição prévia para a maior industrialização da Grã-Bretanha, seu preço para obtê-la foi modesto. Se argumentarmos que por volta de 1789, seu início pioneiro já era suficiente para garantir a supremacia econômica britânica. Sem uma longa guerra, podemos ainda sustentar que não foi excessivo o custo de defendê-la contra a ameaça francesa,
de recuperar por meios militares e políticos o terreno perdido na competição econômica.